Amém? Glória a Deus. Gente, sabe que a gente tem passado por momentos de vida, né? E que, às vezes, a gente começa a refletir a respeito de algumas coisas. Eu acho que todo mundo é assim. Todo mundo sempre está pensativo acerca de alguma coisa, né? Eu acho que não existe uma mente hoje no mundo que esteja descansada a ponto de não pensar em nada. Sabe que, às vezes, a gente vê ao nosso redor pessoas que estão desconectadas daquilo que elas estão vivendo, porque elas estão mais conectadas naquilo que elas estão pensando do que naquilo que elas estão realmente experimentando. Você pode perceber isso no seu trabalho, no seu momento de estudo, nos seus relacionamentos, por onde você passa, você percebe a distração das pessoas com relação à própria vida. As pessoas têm se conectado mais em seus pensamentos do que na própria vida real. E sabe que, às vezes, a gente também se pega fazendo isso. Às vezes, a gente começa uma semana com algo já estabelecido para a gente resolver, tudo que a gente tem que fazer. Não sei se você é assim, mas eu procuro na sexta-feira já pensar no que eu vou fazer durante a minha próxima semana. Então, eu já sei o que eu vou falar no domingo, o que eu vou fazer no sábado, o que eu vou fazer na segunda, até na próxima sexta. Eu procuro escrever isso num papel, tenho um aplicativo que eu me organizo para isso, para me tentar cumprir a minha agenda. E minha agenda não é muito extensa. São poucas coisas que eu coloco para fazer no mesmo dia, mas eu percebo que, no decorrer do dia, a gente está pensando em tantas coisas que a gente não consegue realizar tarefas simples do dia a dia. É assim com você também? Às vezes tem coisas que a gente tem que fazer que é tão simples, mas parece que a gente não consegue resolver aquilo no mesmo dia. E por conta disso, a gente vive no meio de uma geração que está sempre procurando um guia, que está sempre procurando um mentor. Nós vivemos no meio de uma geração faminta por direção, buscando o que fazer. Ou seja, todo mundo vive à procura de um mentor. Talvez um pastor mais próximo, um coach que diga o próximo passo. Talvez esse seja o principal motivo disso ter crescido tanto. Você abre o Instagram, você vê ali sempre alguém te oferecendo alguma mentoria, alguma área que vai servir para a sua vida, sim ou não? Quem aqui já nos pegou parado por, talvez, horas, lendo sobre mentoria na internet? Alguém que está ensinando você como organizar o seu tempo, alguém que está ensinando você como organizar as suas finanças, alguém que está ensinando você como ganhar mais dinheiro, alguém que está ensinando você a simplesmente cumprir a sua agenda da semana. A gente percebe que isso passou a fazer parte da nossa vida. Agora, os mentores são um presente de Deus. Sempre é bom a gente ter alguém que a gente possa conversar, que a gente possa ter um conselho, receber talvez uma direção. Mas deixa eu te falar uma coisa, nenhuma dessas pessoas vai estar com você 24 horas por dia. Ninguém, nenhum mentor nessa terra vai ter acesso aos seus pensamentos mais secretos. Ninguém vai saber o que realmente passa dentro da sua cabeça. O que realmente acontece dentro de você. Por mais especialista que um mentor seja em qualquer área da sua vida, ele não vai te conhecer como o Espírito Santo pode te conhecer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora, nos tempos de Jesus, não era diferente. Aqueles homens que caminhavam com Jesus, eles também tinham encontrado em Jesus esse mentor, que estava dando para eles uma esperança nova, que estava dando para eles uma direção nova, que estava apontando para eles um destino eterno, que estava apresentando para eles um reino que eles ainda não tinham conhecido até a chegada de Jesus na terra. Eles estavam apegados a Jesus. Jesus era esse guia para eles, Jesus era esse mentor para eles. Jesus dava direção para a vida deles.
eles ouviam a Jesus, eles seguiam a Jesus, eles viam tudo o que Jesus fazia. Mas agora, Jesus está prestes a ir embora. Jesus começa a anunciar a sua partida. Jesus começa a falar para aqueles jovens, aqueles homens que seguiam eles, que tinha ele como uma referência para tudo na sua vida, que ele ia partir. Agora, imagine aquela cena. Pense comigo, aquela sala cheia, e as últimas palavras de Jesus, antes da cruz, o ambiente carregado de despedida, medo, e uma pergunta que não queria calar: o que será de nós sem Ele? O que a gente vai fazer sem Jesus agora? E sabe que Jesus sabia disso. Por isso que Jesus começa a anunciar a sua partida. Quando a gente lê na Bíblia, a gente começa a perceber que desde João capítulo 14, Jesus está falando sobre esse momento, sobre essa partida. Jesus sabia que o medo viria. Jesus sabia que a sensação de abandono seria devastadora no coração daqueles homens. Jesus sabia. Por isso que ele olha nos olhos dos seus amigos e faz uma promessa que mudaria tudo. Ele fala lá em João capítulo 14, João 14, versículo 16, ele diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, outro consolador, que nunca os deixará. Jesus, ele faz uma promessa que mudaria tudo. Ele fala de alguém que o Pai daria, que nunca os deixaria. E na versão NVT fala um novo encorajador, um outro consolador. Esse outro que a palavra fala, não está falando um outro qualquer, mas está falando um do mesmo tipo. Está falando, virá um igual a mim. Ele estará com vocês, e ele nunca deixará vocês. Então a gente percebe lá em João capítulo 14, Jesus apresentando o Espírito Santo como encorajador. Não apenas como um consolo para a dor deles, mas um fogo que arderia dentro deles. Estão entendendo isso? Aí lá no capítulo 15, ele revela o Espírito como a testemunha da verdade. Não no meio de um mundo o qual eles eram amados, mas a testemunha da verdade no meio do mundo o qual eles seriam odiados por causa de Jesus. Então, em João capítulo 16, Jesus solta uma bomba. A gente percebe que Jesus vem preparando o coração daqueles homens para a partida dele. Jesus está falando, eu vou deixar vocês, vocês não me verão mais, eu não estarei mais aqui com vocês, mas eu vou orar ao Pai, e Ele vai enviar um outro consolador, um outro encorajador, que estará com vocês para sempre. Ele nunca vai deixar vocês. Então a bomba vem, lá em João, capítulo 16, o versículo 7, onde ele diz assim: é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador, o consolador, não virá. E se eu for, eu o enviarei a vocês. Melhor? Como assim melhor? Como assim é melhor que Jesus vá? Talvez a gente nunca tenha prestado atenção nisso. Aqueles homens que andaram com Jesus tiveram que experimentar a partida de Jesus. Nós temos uma dificuldade de lidar com despedidas. Quando nós temos um amigo que está mudando de cidade, nós sentimos essa despedida, nós sentimos essa perca desse amigo. Agora imagine alguém falar para você que ele não vai estar mais ali, ele não vai estar com vocês, e é melhor que eu vá. Pensa como foi difícil para aqueles homens. Como assim? É melhor que você vá? É melhor que você fique conosco. O que vai ser de mim? Mas Jesus estava dizendo isso porque o Espírito que seria enviado por ele
não estaria mais apenas do lado daqueles homens, mas estaria dentro de cada um deles, assim como está dentro de nós também. Por isso que Jesus diz, é melhor que eu vá, porque eu ando hoje do lado de vocês, mas eu vou enviar um que ele vai estar dentro de vocês. Sabe que quando a gente começa a pensar nisso, o que Jesus estava prometendo é algo que aconteceria e mudaria a história daqueles homens. Aquele consolador, aquele encorajador, ele faria o que nenhum mentor humano pode fazer. Ele iria conduzir, corrigir, consolar, capacitar, mas de dentro para fora, tocando nas entranhas daquele homem. Sabe, o tema dessa palavra hoje é o mentor que eu preciso. Fala assim, o mentor que eu preciso. Sabe que todos nós passamos por dias assim. Tem dia que a gente acorda precisando falar com alguém, ou não é? Eu precisava tanto ouvir uma palavra de alguém, eu precisava tanto ouvir um conselho de alguém, eu precisava tanto saber o que eu faço agora. E isso não tem problema nenhum. Isso faz parte da nossa existência humana. Buscar conselhos, buscar ajudas. Sabe, alguém que vai nos encorajar nos nossos dias difíceis. Ou alguém o qual a gente possa compartilhar as nossas vitórias durante o nosso dia também. Às vezes acontece alguma coisa tão legal na vida da gente que a gente só quer alguém para compartilhar, é ou não é? Cara, eu preciso te contar uma coisa. Eu sei que às vezes às vezes só precisa de alguém para contar uma fofoca também, é ou não é? Faz parte da vida do ser humano. Às vezes você não quer alguém para te encorajar, você não quer alguém para você contar uma bênção que você recebeu, você quer alguém para fofocar. Faz parte da vida do ser humano. Amiga, eu tenho que te contar uma coisa. Mano, eu tenho que te falar uma coisa. Eu preciso de uma... não é precisa tomar um café. É ou não é verdade? Isso acontece com a gente. Por quê? Existe em nós uma necessidade de compartilhar. Não somente as coisas boas, mas também as coisas ruins da nossa vida. E foi Deus que nos criou assim. Para que a gente não se achasse, né, autossuficiente das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Só nós sabemos tudo, só o que a gente faz é o certo. Por isso que existe dentro da gente esse vazio, que vai fazer sempre a gente procurar se conectar com alguém. Isso faz parte da vida do ser humano. Agora, sabe, esse encorajador prometido, ele não era apenas essa pessoa para a qual você poderia compartilhar os seus pensamentos diários. Para quem você poderia ligar e contar as suas dores da semana, os seus medos, os seus desafios, ou as suas bênçãos que você estava vivendo. Esse encorajador prometido, ele não era apenas uma força impessoal. Ele era uma pessoa divina, viva, que agiria naquele dia, naquele momento, mas também por toda a eternidade. Esse encorajador, o Espírito Santo, ele não veio para animar aqueles homens, para entreter aqueles homens, ele veio para conduzir aqueles homens à verdade. Ele veio para mostrar para eles, não somente um alívio para as dores, veio para conduzir eles acerca de toda a verdade. E ele veio fazer mais do que isso. Ele veio treinar aqueles homens para que eles pudessem viver como filhos maduros no meio de um mundo quebrado. Às vezes nós vivemos como filhos imaturos, como crianças no meio do mundo. Mas o Espírito Santo veio para nos ajudar a amadurecer e viver como filhos maduros. E como ele faz isso? Ele atua em nossas vidas como um mentor perfeito. Ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos conduz, ele é aquele que nos dá direção. Ele é aquele que nos ensina acerca de toda a verdade. Quais verdades? As verdades espirituais do reino de Deus. Porque a verdade que importa para nós é a verdade que Deus pensa. Às vezes nós estamos querendo buscar verdades nessa terra. Por que que algo não saiu como eu pensava? Por que não aconteceu do jeito que eu queria? Por que não aconteceu? Porque eu fiz um plano, eu fiz tudo certinho. Sabe, existe uma verdade eterna. E a verdade eterna é só o Espírito Santo que nos conduz a ela.
Estão entendendo isso? Então, esse Espírito, ele veio com uma manifestação prática nas nossas vidas. Sabe que hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que são sinais, né, que nos mostram se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, mentorados pelo Espírito ou não. E a vida do crente, ela precisa ser conduzida pelo governo do Espírito. O Espírito Santo é o que governa as nossas vidas. Sabe que quando nós pensamos em Deus, não sei o que passa na sua cabeça. Às vezes eu converso muito com a Antonielli sobre isso, às vezes a gente está orando, a gente mistura tudo, né? A gente fala, Pai, aí depois nós estamos chamando de Senhor, de você, de amigo, de Jesus, a gente chama Jesus de Pai, a gente chama o Espírito Santo sabe? A gente mistura tudo. E tem algum problema nisso? Nenhum. Porque Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Agora, existe uma divisão nisso. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que Jesus, ele está assentado à direita de Deus. Ou seja, Deus está assentado nos céus, nas regiões celestiais. Jesus está à direita do Pai. Agora, o Espírito Santo é o Deus que está habitando em nós. Consegue entender isso? Por isso que a palavra fala assim, nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo vai ser aceita. Por quê? Porque ele é a parte de Deus que habita em nós. É Deus habitando em nós. É Deus nos conduzindo, nos guiando de dentro para fora. Agora, nós precisamos perceber se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, mentorados pelo Espírito Santo, ou guiados por nossas próprias vontades. Sabe que assim como o mentor dessa terra, eu usei assim o mentor que eu preciso, porque é fácil da gente entender, assim como os mentores dessa terra, eles só podem nos orientar se a gente buscar a presença deles, é ou não é? Você vai ter uma orientação, se você tem um mentor, ou de repente você procura uma mentoria, às vezes numa psicóloga, né? Numa terapia. Você só vai ter acesso às direções se você for até ele. É ou não é verdade? Você estiver agendado com ele, você vai poder falar com ele, vai poder ouvir as direções dele. Agora, você vai escolher seguir ou não as direções dele. É ou não é? Você só segue as direções de alguém que você confia, que você acredita, que você já viu que vai dar resultado, porque ele já teve resultados. Então você segue as direções de alguém. Agora olha só, você consegue seguir as direções de alguém, principalmente se você estiver pagando para esse alguém. Quem aqui que vai em um médico que pagou uma consulta com aquele médico e não faz o que ele está falando para você fazer? Isso não é muito normal. Eu, particularmente, eu não faço. Se o cara me dá um diagnóstico muito, que eu acho assim que, tipo, de repente ele me dá um diagnóstico, eu vou ouvir a opinião de pelo menos mais 2 médicos, mais 2 especialistas. Eu não ouço a opinião do primeiro. Ele pode falar o que quiser, pode ser o cara mais renomado que for, eu vou em outro. E eu vou no terceiro ainda. Para mim saber exatamente o que é isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu tive experiência do cara falar para mim, por exemplo, que eu não estava enxergando, mandou usar óculos. Eu fui embora não aceitando aquilo. Eu falei, Jesus, não vou usar. Fui no outro, levei o exame, o cara falou, você tem que procurar um oftalmo. Eu falei, eu já fui. E o que ela falou? Que eu tenho que usar óculos. Ela falou, te dou a receita, deu, então só ir na farmácia comprar. Na ótica e mandar fazer o óculos. Na farmácia e comprar, como se fosse um melhoral, né? Tem farmácia que vende óculos. Pronto já, você põe um óculos, top. Peguei de novo meus exames, fui em um outro médico e falei para ele, doutor, já fui em 2 médicos, uma oftalma, acho que é isso que fala mesmo, oftalmo, né? Oftalma, né? Oftalmo, né? Mulher, homem, oftalma. Para mim é oftalma.
e fui numa nutricionista. Por quê? Porque ela pediu os exames, ela falou para mim, falei, doutora, eu não estou enxergando direito. Ela falou, então vai no oftalmo. Aí eu marquei. E ela com meus exames na mão. Aí eu falei, cara, não vou acreditar nesses dois, não. Aí fui num clínico geral. Né? Os caras não estavam resolvendo nada, um estava mandando eu usar óculos, o outro falando que estava tudo bem. Eu falei, esses caras estão tudo louco. O cara olhou e falou, insuficiência de vitamina D. Você não precisa usar óculos. Está doendo a junta? Eu falei, tá. Está doendo assim, você não enxerga, está embaçado as letras? Eu falei, doutor, é isso mesmo. Vitamina D. Me deu uma injeção de vitamina D, no outro dia eu estava enxergando normal. Nunca mais parei de enxergar, porque eu continuei tomando vitamina D. E eu estaria cego, usando óculos, só por causa da vitamina D. Então, o que nós percebemos? Por melhor que sejam os mentores dessa terra, eles não sabem o que está acontecendo dentro de nós como o Espírito Santo sabe. Por isso que a oração, a vida com Deus, ela é necessária. Por isso que quando a gente fala de princípios para vocês, é para vocês pararem de sofrer. Tem que orar, tem que falar com Deus. Eu não faço nada sem orar. A Antoniela, ela é mais pentecostal do que eu, né, amor? Ela ora alto, fala em língua, escuta louvor, né? Chego lá, está o dia inteiro escutando louvor. Eu fico pensando, meu Deus. Né? Eu vou viajar daqui, sei lá, a Foz do Iguaçu, daqui a Balneário Camboriú, quando eu vou mudo no carro, eu não ponho um louvor para me ouvir. Eu vou. Os caras que vão no Paraguai comigo sabe disso. Vai mudo daqui lá. O silêncio é a melhor coisa que tem, a melhor companhia. Eu vou de noite ouvindo, eu abro a janela e escuto o barulho do vento, eu escuto o barulho do pneu no asfalto, eu escuto o barulho do vento no vidro, e eu vou falando com Deus, falo, nossa Deus, é muito bom poder ouvir. Aí quando eu estou com muito sono, eu coloco um sonzinho. Aí começa a cantar um louvor, aí canta outro, eu já canso, eu coloco uma rádio para os caras falar comigo. Cada um tem um jeito de falar com Deus, esse é o meu jeito. Eu quero orar, eu pego meu carro, monto nele e vou até em Agudos. É o tempo de eu falar com Deus e resolver minha vida. Eu resolvo minha vida numa ida em Agudos de carro. Eu saio daqui triste, volto animado, sabendo o que eu vou fazer. Cara, é o Espírito Santo. Eu não preciso, sabe, de momentos mais íntimos do que esse. Eu já sei, eu vou quieto, porque eu não quero nenhum ministro de louvor cantando na minha cabeça. Eu quero que Deus fale comigo. Falo, Senhor, fala comigo, coloca paz no meu coração. Eu estou com dúvida para resolver essa situação, me dá uma direção. Aí eu fico quieto, eu não fico falando o tempo todo, porque quando você vai numa terapia, você fala o tempo todo e o terapeuta te ouve, sim ou não? Ele fica te ouvindo. Você paga para falar, blá, 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 blá. Ele fala para você, entendi. Volta na próxima sessão. É ou não é verdade? É. Ó, mesmo local, mesmo horário, semana que vem, beleza? Estamos aqui. Né, Lari? Terapeuta, mais ou menos. Aí você fala alguma coisa assim, nossa, é verdade. Como é seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Nossa, que legal. Olha só, olha, procura melhorar esse relacionamento. Aí o cara fala, blá, 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 blá. Deu, acabou seu tempo, você volta semana que vem. Até semana que vem. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. O que nós precisamos perceber é que não é a gente que precisa ficar falando para ele. Sabe por quê? Nós não precisamos ficar contando nossa vida para ele. Ele já sabe, ele está dentro de nós. Nós precisamos crer que ele está dentro. Então nós precisamos entender isso, esse princípio poderoso que Jesus disse que ele estaria conosco em todo o tempo. Pô, se o Espírito Santo está comigo em todo o tempo, ele sabe coisa que talvez nem eu saiba. Ele percebeu, ele sendo Deus, coisas que eu não percebi na correria do dia a dia. O Espírito Santo está vendo coisas que nós não estamos vendo. A nossa vida está exposta a Deus em todo o tempo. Ninguém foge dos olhos do Senhor, porque o Senhor está dentro de nós. Então eu não perco muito tempo contando as minhas dores para o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo,
você me conhece por dentro. Eu talvez não tenha nem palavras para te falar o que eu estou sentindo agora, mas eu só quero saber como que eu resolvo isso agora. Eu não preciso de uma mentoria, eu não preciso de um pastor, eu não preciso do... Sabe assim, deixa eu corrigir isso aqui, né? Eu falo que eu não preciso de um pastor, eu tenho meu pastor, quando eu preciso conversar com ele, eu estou lá sempre. Mas eu não preciso de um pastor amigo, porque tem gente que vive todo dia ligando para um pastor. Preciso falar com o senhor, 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 preciso falar com o senhor. Rapaz! Sabe que eu tive um tempo da minha vida assim. Eu ia lá... tomava um café com um, tomava um café com o outro, tomava um café com o outro. E essa palavra Deus colocou no meu coração, porque essa semana eu tive essa sensação de novo. Eu queria ligar para algum pastor para mim conversar, tomar um café com ele e falar, pastor, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso fazer algo. Pastor, eu preciso que o senhor ore comigo para isso. Sabe um negócio assim? Aí eu queria fazer isso com uns 10. Aí quando eu percebi isso, o Espírito Santo falou comigo, você está buscando um mentor. Eu sou o mentor que você precisa. Aquilo aquietou o meu coração. Eu tinha marcado 2 cafés com os caras. Falei, querido, paz, eu não vou poder ir, vamos marcar outro dia? Porque eu não tinha que conversar com o cara. Eu ia conversar, eu ia falar coisas que eu não precisava falar para ninguém. Eu ia falar coisas que eu não deveria nem falar para esses caras. Estão entendendo? O mentor que eu preciso é o Espírito Santo de Deus. E quem está sendo mentorado pelo Espírito Santo de Deus sabe, primeiro, quando parece o fim, é só o começo. Aqueles homens, quando ouviram Jesus falando de um possível fim, eles ficaram desesperados. A gente não imagina o que eles sentiram, porque para a gente, nós sabemos qual foi o fim. Eles não sabiam. Eles só estavam ouvindo aquilo, mas tudo aquilo para eles era muito confuso. Porque eles estavam vendo alguém que ressuscitava a morte, mas agora estavam falando que ia morrer e nunca mais ia voltar. Os caras falaram, como assim? Como que é melhor que ele vá? É melhor que o senhor fique. Então, quando nós percebemos ou sabemos, quem sabe que está sendo mentorado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, sabe que quando parece o fim é só o começo. João 16,7 diz assim, ó, é melhor para vocês que eu vá. Sabe, os discípulos estavam perdendo a presença física de Jesus. E isso causou um vazio profundo no coração daqueles caras. Eles ficaram preocupados, o que parecia ser o fim de tudo, na verdade, era o começo de algo muito maior. Olha, eles não precisavam mais de Jesus do lado deles, só que eles não sabiam disso. Porque eles iam precisar de Deus dentro deles agora. Para tudo aquilo que eles iam viver, tudo aquilo que eles iam experimentar, eles precisavam de Deus por dentro agora. Eles não precisavam mais de Jesus do lado. Eles precisavam de Jesus dentro. Entende isso? Eles não precisavam mais de Jesus ao lado, mas dentro deles. O fim da presença física de Jesus foi o começo da maior transformação que a humanidade viveu. Sabe, a gente costuma olhar para a obra da cruz e achar que aquilo foi o fim. A gente costuma olhar, Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Fim. Aquilo não foi o fim. Aquilo foi só o começo. Porque agora ele estava prometendo que era melhor para aqueles homens que ele fosse, porque agora ele iria enviar alguém que não ia só caminhar do lado deles, mas ia estar dentro deles. Quando a gente olha lá para Lucas 24, a gente vê aqueles 2 discípulos voltando para Emaús, saindo de Jerusalém, quando tudo aquilo tinha acontecido, né? Mesmo eles estando com Jesus, vendo Jesus, eles não perceberam que era Jesus que estava caminhando com eles. E eles não reconheceram Jesus, sabe? E quando ele partiu o pão, os olhos daqueles homens se abriram. Talvez você ache que está perdendo algo importante, que está no fim de um ciclo, mas o que parece ausência
pode ser, na verdade, o começo da maior revelação que você já experimentou. Porque tem coisa na nossa vida que a gente só vai poder experimentar quando algo sair. E aquele momento, o algo que tinha que sair era Jesus. Jesus precisava sair. Jesus precisava ir embora. Para que eles pudessem experimentar algo novo. Algo dentro deles agora. Sabe que o Espírito Santo, ele vem para habitar em você. E essa presença é o que te transforma de dentro para fora. A transformação que nós precisamos viver não é uma transformação exterior. Nós buscamos no exterior, mas a verdade é que a transformação ela vai ocorrer de dentro para fora. Existe alguém que habita em você. Quando você resolveu entregar sua vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você. A transformação que você precisa vai vir de dentro para fora. Sabe? Quem é mentorado pelo Espírito Santo sabe que quando parece o fim, é só o começo. Fala assim, a presença começa onde a lógica termina. Não quero explicar. O agir do Espírito Santo não se explica. O agir do Espírito Santo ele vai além da lógica. Não vai fazer sentido nenhum. Por quê? Porque aquilo que você aprende aqui nesse mundo são coisas exteriores. Mas o que ele tem para revelar para você, para a sua vida, é algo que vem de dentro para fora. Nunca foi experimentado, nunca foi visto. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quando Jesus parece ausente, o Espírito está prestes a se revelar. São nesses momentos de solidão que você acha que Jesus te abandonou. É quando o Espírito Santo está prestes a se revelar. Porque nós temos a presença de Jesus como algo exterior ainda. Nós ligamos a presença de Jesus. Quem nunca ouviu alguém falando, eu nunca fiz isso. Mas eu já ouvi pessoas falando que pega uma cadeira, coloca a cadeira, fala, bom, eu vou conversar com Jesus aqui. Então ele põe uma cadeira aqui, põe uma para ele senta e fica conversando com Jesus. Já ouviram alguém falar isso? Jesus, eu tenho uma cadeira de Jesus na minha mesa de reunião. Uma mentalidade de que externa, exterior ainda. Nós não precisamos de uma cadeira para Jesus. Porque agora Jesus habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Se você senta, ele senta. Se você levanta, ele levanta. Se você anda, ele anda. Agora a pergunta é, por que você continua andando para onde você quer? Não seria melhor você ser guiado por ele? Não seria melhor você ser conduzido por ele? Então a questão é, não é quando eu ando, ele anda, é quando ele andar, eu vou andar. Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso é entender que quem conduz é Jesus, através do Espírito dele que habita em nós. Se ele anda, eu ando. Se ele senta, eu sento. Se ele caminha, eu caminho. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Pedro caminhando sobre as águas, a gente percebe que o princípio é, se Jesus está caminhando, eu posso caminhar também. Sim ou não? Porque não foi Pedro que caminhou e Jesus caminhou. Jesus caminhava e Pedro caminhou também. Então nós precisamos entender que se o Espírito Santo governa as nossas vidas, quando ele andar, eu ando também. Eu não vou querer andar sobre as águas se ele não estiver andando primeiro. Amém? Estão entendendo isso? Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas quem é mentorado pelo Espírito Santo sabe que quando parece o fim, é só o começo. Agora, a segunda coisa, essa pessoa que está sendo conduzida, guiada, vivendo uma vida no Espírito, ela também sabe que o amor confronta. A gente tem algo na cabeça que tipo assim, pô, a pessoa me confronta tanto, essa pessoa não gosta de mim, não é possível. Tem um testemunho de um cara, que eu vi na internet, que quando ele foi ter uma mentoria com um homem de Deus, o homem de Deus olhou para ele, ele foi lá, pagou para estar naquele lugar, pagou para se hospedar, para ir morar naquele lugar, então ele tinha um custo de vida para estar ali. Aí ele fala assim, cara, eu queria
ficar aqui para mim ser mentorado pelo senhor, pastor, tal. O pastor falou para ele assim, falou, ó, você vai orar 7 dias, no 7º dia você volta aqui, e você vai escrever algo no papel que eu vou ter escrito também. Se tiver igual, você pode ficar aqui comigo. Pode ir embora. Cara, qualquer cara em sã consciência ia falar, rapaz, eu vou pagar para morar aqui, para ficar atrás desse cara que está, sabe? Qualquer um, por mais humilde que fosse, ia falar, não vou voltar mais, o cara nem me deu atenção, o cara falou para mim, e tipo, meu, vai cuidar da sua vida durante 7 dias, fala com Deus, lá depois você volta aqui para falar comigo. João 16:8 fala assim, ó, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, sabe? O Espírito Santo, ele não veio para nos entreter, ele veio para nos libertar. Isso muda tudo. Mas para isso, ele vai tocar onde a gente esconde, onde dói. Ele vai nos confrontar, sempre com a verdade. Geralmente a nossa verdade não é a verdade absoluta, não é a verdade do Espírito de Deus. Então ele sempre vai estar nos confrontando. Mas isso não é para te ferir, é para curar aquilo que está quebrado, é para curar aquilo que está oculto. Sempre o confronto do Espírito Santo, quando ele entra, ele toca naquilo que muitas vezes nós preferimos esconder. Mas quando ele toca para restaurar. Por isso que ele é o mentor que você precisa. Ele é o mentor que eu preciso. Porque eu posso ir ter uma mentoria com alguém e não contar toda a verdade para ele. Eu posso falar coisas para ele que não é a verdade. E você vai estar recebendo até uma orientação muito boa, mas se aquilo fosse verdade. Se aquela história que você está contando fosse verdade, aquilo funcionaria para você. Agora, o Espírito Santo é o mentor que a gente precisa, por quê? Porque ele vai tocar naquilo que a gente prefere esconder das outras pessoas. Porque ele está vendo. Se a gente fala assim, eu sou guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos saber que o amor confronta. O amor de Deus vai nos confrontar para nos libertar. Estão entendendo isso? Davi, ele era rei. Mas ele, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, a gente vê que Davi, ele era rei por fora, mas ele estava podre por dentro. Então o profeta Natã, cheio do Espírito Santo, confronta Davi com coragem. E depois desse confronto de Natã com Davi, ele escreve o Salmo 51:10, que fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe, todo o confronto vai gerar na gente um arrependimento, a ponto de falar para Deus, Senhor, eu sou um lixo, o meu coração é ruim, então cria em mim um coração puro. Sabe, todo o confronto do Espírito Santo, ele é um confronto para te curar. Se o Espírito está te apertando, meu amigo, não fuja dele. Se o Espírito está te espremendo, saiba que esse é um confronto de amor. Sabe, o Espírito não veio para te acusar, mas ele veio para te libertar daquilo que te aprisiona. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Sabe que às vezes a gente fica assim, Espírito Santo, o Senhor conhece meu coração, Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, né? Porque Ele sabe, Ele quer te curar. Não adianta você mentir para alguém que mora dentro de você, que te conhece melhor do que você mesmo. Melhor do que seus pais, cara. Melhor do que sua esposa, seu marido. Melhor do que qualquer pessoa nessa terra. Ele vem para transformar o seu coração de dentro para fora. Então o confronto em amor, ele precisa acontecer. Sabe? Ele tem o toque que cura onde dói. Diga isso. Só o Espírito Santo tem o toque que cura onde dói. Anote essa frase para você postar lá. Quem ama de verdade
não passa pano, passa luz. E quando a luz chega, meu amigo, você vai ver o estrago que está. Fala assim, quem ama de verdade, não passa pano, passa luz. É isso que o Espírito Santo faz. Ele confronta com a verdade é a luz do Senhor, que mostra as nossas impurezas. Agora, quem também está sendo mentorado pelo Espírito Santo é um sinal que nós sabemos que ele guia você a cada passo. João 16:13 fala o seguinte, ó, ele os guiará a toda verdade. Quando você pensa em ser guiado, fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Fala, Fábio. Guiado. Eu estou sendo guiado para algum lugar. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Pensou muito. Primeira coisa que passa na sua cabeça. Estou sendo guiado. Você copiou o cara ali, pô. Hã? Agora, quem quer ser guiado para algum destino? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Quê? Não, vocês estão muito gospel, gente. Pelo amor de Deus. No dia a dia, pô. Eu quero ser guiado para algum lugar. Que primeira coisa que passa na minha cabeça? GPS, pô. Sem ser espiritual. Normal, pô. Aí, alguém falou, GPS. Quero ser guiado para algum lugar. O que passa na minha cabeça? GPS, pô. Ué. Você está perguntando, olha só como isso é importante. Se você estivesse numa mentoria, na mentoria é importante você não ser espiritual, você tem que ser obediência, não, o Senhor me guiando, né, aleluia. Gosta demais, velho. A verdade é, nós queremos ir para um destino, nós pegamos um GPS, pô. Entendeu? Quero ser guiado, né? O cara pega o Uber. Pega o Uber, pô. Pega um ônibus, né? Ou seja, se a gente quer ir para um destino, né? A gente procura o GPS. Por que a gente procura o GPS? Por quê? Porque ele vai dar todas as informações do caminho. Você vai ver tudo, né? Ele vai dar algumas opções de rotas, né? Você vai entrar no GPS, aí ele vai ter lá 2, 3 rotas, né? Se você for por aqui é mais perto, por aqui está mais rápido, mas é um pouquinho mais longe, por aqui tem pedágio. Aí você sabe, se você sair agora, você sabe a hora que você vai chegar. Se colocar no Waze, ele fala até a hora que você vai chegar com exatidão, porque ele sabe se teve algum acidente na estrada, enfim. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo, ele não é o GPS. Ele não te mostra o fim do caminho. Ele te mostra passo a passo. É cada passo que você dá, ele vai te revelando o próximo. Não é um GPS. Ele é um guia pessoal. E diferente de você ter um mapa e você ter um guia, qual que é a diferença de você ter um mapa e você ter um guia? O mapa, você olha para ele e você vê o caminho, o percurso todo, já sabe onde você vai chegar. O guia não, ele vai te mostrando durante o caminho. Então o Espírito Santo, ele não é um mapa. Ele é um guia. Ele vai junto com você no caminho. Então tem momentos do caminho que você, querendo ou não, quem aqui já fez algum tipo de excursão? O Vitor, que trabalha com turismo, sabe disso. Às vezes você está numa excursão que você está sendo guiado pelo guia, o guia vai parar em um lugar que você nem queria parar. Ele vai parar num mirante para você ver o nada. Olha, estamos parando agora nesse mirante maravilhoso que você vai ter a vista do nada. Você fala, nossa, que legal. Pronto, podemos ir embora? Não, nós temos que ficar aqui 20 minutos. Por que 20 minutos? Não, para tirar foto, toma um café. Aí tem uma cafeteria, o cara já tem um contrato, toma um café ali no meu amigo, já faz, né? O guia faz isso. Às vezes ele faz você parar onde você não queria parar. E às vezes quando você queria parar, porque você está cansado, tem que andar. Eu já peguei guia que nós fomos no meio do mato. Meu Deus do céu, eu não gosto de mato.
Aí o cara entra com nós no meio do mato, numa cachoeira, e você fala, cara, não chega nunca. Você fala, meu, mas tá todo mundo aqui, tem que ir. Aí você quer chegar, legal, já vimos, vamos embora. Não, nós temos que ficar aqui 20 minutos. Caramba, os borrachudos picando nós. A água gelada, que não dá para você pôr. Sabe, o guia, ele conduz você muitas vezes no lugar que você nem queria. E o pior, você está pagando o guia. É ou não é verdade? O que a gente precisa entender? Que o Espírito Santo, ele não é um mapa, ele é um guia pessoal. Só que a diferença do GPS, a diferença do mapa para um guia pessoal, é que existe uma presença com você. Você pode ter que parar, fazer paradas que você não quer parar, mas você não está sozinho nessa parada. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Ele é um guia que está com você a cada parada. Ele te revela o caminho enquanto você caminha. Porque você poderia estar só andando e não iria perceber. Porque tem coisas legais que um guia mostra para a gente no caminho. Quem aqui já não pegou um guia que você está passando despercebido por algum lugar e de repente o cara fala assim, olha ali viveu Nabucodonosor, em 2000 anos de... Sabe um negócio assim? Você fala, não, mentira. É ou não é? O guia te conta coisa que você nem percebia no meio do caminho. Nós já pegamos um guia já de barco, vai fazer aquelas escunas assim, e o cara vai falando, nossa, aquela ilha ali era a ilha do dono da LG. Você fala, nossa, a ilha você estava passando, nossa, uma ilha. Dono da LG. Você fala, nossa, rapaz, mas o cara tem uma ilha, já dá assunto, né? O guia, ele faz isso, ele te revela coisas no caminho que você não sabia. Ele vai te revelando enquanto você caminha, ele vai te revelando enquanto você caminha. Então, quando nós sabemos que o Espírito Santo não é um mapa, não é um GPS, mas ele é um guia para cada passo, a gente passa a ter prazer em andar com esse guia. Tem momentos que você está acelerado, cara, você está andando, aí ele fala assim, para um pouquinho aqui, vamos olhar o mirante ali, vamos tomar um café ali naquele lugar que não tem ninguém tomando. Sabe, aí você para, você desacelera. Às vezes a gente não percebe, às vezes o Espírito Santo, ele não vai dar todas as respostas para você de uma vez. Porque a gente vai orar a Deus, a gente ora, Senhor, me revela, Senhor, me dá a resposta, Senhor, me dá a solução, Senhor, me mostra o que eu faço, Senhor, me mostra se eu devo ir, se eu devo ficar, se eu devo andar para a direita, para a esquerda, Deus, me mostra. A gente ora, mas nós precisamos saber que o Espírito Santo não vai dar todas as respostas de uma vez para você. Sabe por quê? Ele dá a direção suficiente para o próximo passo. Paulo, lá em Atos capítulo 16, ele queria ir pregar na Ásia. Mas o Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar na Ásia. Olha que coisa boa o pregador queria fazer. Queria ir pregar. Tá errado um pregador querer ir pregar num lugar? Tá certo, pô. Mas a Bíblia fala lá em Atos 16 que o Espírito Santo impediu ele de ir para a Ásia. Falou para ele, você não vai. Às vezes o Espírito Santo fala para a gente não fazer determinadas coisas, a gente briga, mas deve ser o inimigo. O inimigo está se levantando. Eu estou querendo pregar a palavra, o inimigo está falando para mim não ir. Sabe, depois que Paulo resolveu obedecer o Espírito Santo e não ir para a Ásia, ele teve uma visão de um homem pedindo ajuda lá na Macedônia. Então ele foi lá para a Macedônia, sabe? Deus não deu todas as respostas, mas ele deu a direção suficiente para Paulo obedecer. Sabe, você não vai ter todas as respostas agora, mas ele está te dando a direção suficiente para o próximo passo. Sabe, às vezes a gente quer entender tudo. Às vezes a gente quer saber como faz, a gente quer entender tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A gente não precisa entender tudo. A gente só precisa andar com quem entende. E o Espírito Santo entende tudo. Ele veio para nos ensinar acerca de toda a verdade. Às vezes é difícil para a gente tomar uma decisão. Mas a gente precisa confiar no governo dele. E saber que ele não vai mostrar para você o mapa completo. Mas ele vai te guiar a cada passo. Ele vai estar com você a cada passo. Confie nele, mesmo quando você não ver o caminho todo. Mesmo quando você não entender a jornada toda. Sabe por quê? Ele é a direção que se revela durante o caminho.
O Espírito Santo, ele é a direção que vai se revelando no caminho. Por isso que a Bíblia fala aqui, Jesus diz em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo vai se revelando no caminho. Em Jesus, ele vai revelando o caminho. Lembra de Abraão? Quando Deus dá uma direção para Abraão, Deus só fala assim, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ele não tinha um GPS falando para onde ele ia. A ordem era, sai. Só sai. Que doideira é essa? Que homem maluco de sair, e é o que Deus está falando, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas espera aí, a nossa pergunta de pessoas normais seria qual? Mas tudo bem, eu até saio, mas para que lado que eu vou? Vou para o norte ou para o sul? Para o leste ou para o oeste? Sabe, o governo do Espírito Santo, ele é esse mistério. Ele conhece o seu coração, porque ele está aí dentro. Ele sabe se você está disposto a sair para lugar nenhum. Olha que maravilha isso. Ele fala, sai. Se o seu coração estiver disposto a obedecer, ele vai te dar o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Sabe, isso é fé. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé, porque ele creu sem ver. Ele saiu sem direção. O Espírito Santo, ele não tem um mapa para te mostrar. Ele não tem um GPS para te guiar, te mostrar toda a rota. A confusão que pode acontecer no meio do caminho. Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque ele não precisa. Ele vai estar com você a cada passo. Quando você entende isso, você sai sem medo. Você sai sem preocupação. Se vai dar certo, se não vai dar certo, o Espírito Santo está com você. Então, caminha. Ele é a direção que se revela no caminho. Ele está revelando o caminho. Ele está te guardando. Sabe, o Espírito Santo não te dá um plano. Ele te dá uma mão. Você quer um plano? Você quer um plano? Viver vida com Deus, você quer um plano? Qual o plano? Qual o seu plano, Deus? Sabe quando você vai ter um plano de Deus? Nunca. Por isso que Ele te colocou o Espírito Santo. Porque Ele não vai te dar um plano, Ele vai te dar a mão. E vai caminhar com você. Na hora que você quiser parar, Ele vai te encorajar a andar mais um pouco. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Isso é ser mentorado pelo Espírito Santo. E quem está sendo mentorado por Ele sabe que o foco é Jesus. Para a gente pensar em terminar aqui, ó, João 16,14 diz assim, Ele me glorificará. Jesus está falando, e o Espírito Santo, Ele me glorificará. Sabe o que significa? Que o Espírito Santo, ele não chama a atenção para si. Ele não é o foco das atenções. O Espírito Santo não exalta pessoas, o Espírito Santo não exalta pregadores, o Espírito Santo não exalta dons. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Não é sobre você, é sobre Jesus. Ele te usa, ele te guia, porque é sobre Jesus, é para glorificar a Jesus. O foco sempre é Jesus. O que significa? Que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do caráter de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia do caráter de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. Jesus é o propósito da vinda dele. Jesus foi quem enviou ele. Lembra disso? Eu tenho que ir, é melhor que eu vá. E eu vou pedir ao Pai que envie para vocês outro encorajador. Sabe, o Espírito Santo habita em nós para nos transformar e nos fazer refletir a imagem de Cristo. Por que o Espírito Santo habita em você? Só para você ter alguém durante o caminho? Só para você não andar só? Não, é para que você reflita a imagem de Cristo. Sabe lá em Atos 7, 55, Estevão estava prestes a morrer, apedrejado. Mas a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele vê Jesus de pé nos céus. Ele vê Jesus, mesmo sendo apedrejado. O foco de Estevão era Jesus. Ele via Jesus.
Um homem cheio do Espírito Santo, ele sempre vai ver Jesus. Ele olhou para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. O Espírito Santo, ele quer encher você, não para que você se exiba por aí, não para que você seja alguém importante nas igrejas, para que você seja um homem da revelação, para que você saia por aí se amostrando. O Espírito Santo, ele quer encher você, para que você reflita Jesus, para que Jesus seja visível em você. A vida cheia do Espírito deve refletir o caráter de Cristo. O Espírito quer ver Jesus em você. Estão entendendo isso? Diga assim: o Espírito não se promove, ele aponta. O Espírito Santo, habitando em nós, sempre vai apontar para Jesus. Sempre vai centralizar Jesus. Jesus é o foco do Espírito Santo. Não é você. Não é o próprio Espírito, mas é Jesus. Consegue entender isso? O Espírito Santo é o poder de Deus agindo dentro de nós para apontar para Cristo. É a onipresença, é a onisciência, é a onipotência de Deus apontando tudo para Jesus. Por isso que quem é guiado pelo Espírito Santo vai dar certo na vida, porque a sua vida glorifica Jesus. Quem é guiado pelo Espírito Santo vive e cumpre todos os propósitos bíblicos, porque para apontar para Jesus. Jesus cumpriu toda a profecia. Agora nós somos cheios do Espírito de Deus para apontar para aquele que era o motivo da profecia. Estão entendendo isso? Você não é cheio do Espírito por você mesmo, mas para glorificar a Jesus. Sabe que Jesus, ele não te deixou órfão. Você não ficou sozinho. Ele enviou para você um mentor perfeito, o Espírito Santo. Falei no começo que mentores são bons dessa terra, mas ninguém vai estar com você 24 horas, só tem um que vai estar, o Espírito Santo. Sabe? E nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós estamos nessa terra para guiar as pessoas até Jesus. Esse é o propósito. Não existe propósito fora disso. Sabe que o que a gente mais vê são pessoas em busca de algo dessa terra. Então está buscando prosperidade, buscando uma vida boa, uma vida fácil, riquezas, e não tem problema nenhum disso. Não tem problema nenhum nisso. Você pode buscar isso aí, mas é infeliz o homem que não entende que já está cheio do Espírito Santo e pode ser conduzido para ele. Sabe por quê? Porque às vezes vai ver sua vida inteira correndo atrás do vento. Salomão, em Eclesiastes, depois dele ter conquistado tudo o que ele queria, ele fala que tudo é vaidade. Ele fala: eu corri atrás do vento. Eu tive tudo o que eu quis. Riquezas, mulheres, fama. Nunca Salomão enfrentou uma guerra. Ele não teve que guerrear, teve um reino de paz. Mas no final da sua vida, ele acaba ela falando assim: é tudo vaidade. Eu corri atrás do vento. Sabe, a gente quer acabar nossa vida falando que corremos atrás do vento? Não! Aí quando a gente olha para os discípulos de Jesus, os caras se alegravam porque eles eram perseguidos por causa do nome de Cristo. Eles apanhavam por causa do nome de Jesus, cara. Eles morreram crucificados, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas feliz, porque a igreja estava crescendo para o mundo todo. Estão entendendo isso? A alegria que Deus tem para nós está em apontar o caminho para as outras pessoas. Nós só seremos completos em Deus quando nós começarmos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não existe completude em finanças, em relacionamentos, em nada. Você sempre vai estar vazio. Se você não tiver o Espírito Santo, existe um lugar que foi feito dentro de você para que ele habitasse.
Ninguém vai habitar no lugar do Espírito Santo em você. Estão entendendo isso? A morada, Jesus preparou uma morada. Sabe? Quando a gente percebe isso, a gente começa a entender que Ele nunca nos deixa só. Por quê? Ele habita em nós. Ele confronta, Ele consola, Ele guia e revela Jesus em cada passo. Amém? Resumindo, quem está sendo mentorado pelo Espírito Santo, sabe quando parece o fim, é só o começo. Sabe que o amor confronta, sabe que Ele nos guia a cada passo e sabe que o foco sempre é Jesus. Amém? Entenderam isso? Amém? Digam amém. Estão vivos aí? Estão acordados? Aleluia. Eu lembro que em 1998, eu ia na igreja e tinha lá um grupo de jovens. Olha só. E a gente chegava no grupo de jovens sábado e a gente ia numa igreja que era Curva de Rio. Porque era perto da rodoviária, era caminho da rodoviária, perto do centro, Curva de Rio, pô. Todo mendigo, todo morador de rua passava por ali. Então a gente ia no culto de jovens no sábado, e o que acontecia? Todo culto sempre entrava algum morador de rua, um bêbado, alguém entrava naquele lugar. Né, amor? Entrava um bêbado, todo culto entrava um pingaiada lá. Aí teve um dia que entrou um cara bêbado lá, ele estava muito ruim. E tinha uns bravinhos que entravam e colocava para correr, é verdade, mas também não facilitava para os miliantes. Não, filho, você vai ficar quieto, você fica, você não vai sair andando, né? E aí um dia entrou um cara lá, ele entrou ruim, bêbado. Com a trouxa dele, morador de rua, estava andando, estava indo dormir na rodoviária. E aí ele sentou ali, ele ficou quietinho, lá no último banco, no culto. No final a gente chamou ele para orar por ele lá na frente. E ele foi. E naquele dia, aquele cara saiu da lição, cara. Ele saiu dali muito... Ele chegou cheirando cachaça. Ele saiu da lição, curado. Sabe, aquilo para mim foi muito impactante. Eu era novo naquele movimento ali, né? Eu estava meio que de gaiato ali, ajudando nos jovens. Me colocaram de vice-líder de jovens, porque ela era por eleição. Os caras falaram, pô, esse cara aí é gente boa, é legal pra caramba, né? Vou colocar ele. Aí eu entrei ali, estava ali, aí era o líder, era o Gilson ainda. Não, era um outro menino depois, sei lá. Cara, e a gente via uns negócios assim, naquela época lá. Mas eu lembro também que tinha uns meninos ali, que todo culto, eles oravam, profetizavam na vida um dos outros. Teve um cara que estudou comigo, aqui no João Maringoni, ele contava cada experiência, ele contava que ele foi numa conferência, lá numa cidade, lá na Bahia, lá, e aí ele via, assim, pessoas vomitando câncer, o cego com o olho, aqueles olhos branco assim, voltando a enxergar, o olho sendo curado. E ele contava isso na sala de aula, eu lembro que os caras tiravam um sarro dele. E eu não estava indo na igreja ainda nessa época, era um pouquinho antes, 1996 mais ou menos. E eu ouvia ele falar aquelas coisas ali, e eu comecei a me aproximar dele e falar, rapaz, conta esse negócio direito aí. Aquilo é verdade? Ele falou, cara, é verdade. E um dia ele contou uma história para mim que ele foi aqui em Garça. E eles foram orar para uma mulher, que a mulher fazia 2 meses que ela estava sentada na frente da casa sem comer e sem dormir. Eu falei, ah não, essa história é mentira. E aí eles foram orar por essa mulher, ela estava endemoniada, possessa de demônios, há 2 meses. E aí eles foram lá, com o grupo da igreja, orar por essa mulher. E ele falou que a mulher, ela cuspia no chão bola de cabelo em chamas. Naquela época, em 1996, isso era muito forte para mim. Eu falava, mano, esse moleque tá muito louco. Ou é muito mentiroso, ou ele está experimentando algo sobrenatural mesmo, né?
E eu preferia acreditar que ele estava vivendo isso mesmo. Foi quando eu comecei a me interessar. Eu falava, minha irmã falava para mim, você precisa ir da igreja, vai num retiro, vai fazer alguma coisa da vida, sabe? E aí, gente, por que eu estou contando isso para vocês? Porque nesse mesmo contexto de ver um cara tendo experiência com essa, a gente tendo experiências no grupo de jovens lá, tinham jovens também ali que tinham ido com a gente para o retiro. Teve um amigo meu que aceitou Jesus no retiro, só ele em um dia, lá chorou, se arrependeu. E hoje morreu de usar drogas, não entendeu isso. E tinha uns moleques lá que oravam pelos enfermos que chegavam ali, oravam pelos viciados que chegavam ali, oravam por todos os bêbados, moradores de rua que eles encontravam na rua. E hoje, algum tempo atrás, encontrei com um desses, o cara desviado, bebendo, um bêbado também. Aí fica uma pergunta. O que será que aconteceu? Será que o Espírito Santo nunca guiou? Ou será que eles pararam de ouvir o Espírito Santo e começaram a ouvir outras vozes? Isso é o que nós precisamos ficar atentos. Sabe, a gente precisa entender que o Espírito Santo não é um conceito vago. Ele é nosso consolador, ele é nosso mentor, ele é nosso guia. Ele não veio para nos manter confortáveis, mas ele veio para transformar a gente. Ele veio para nos dar poder, para nos conduzir ao propósito divino. Sabe, às vezes, ele nos confronta, é verdade. Às vezes, ele nos guia com passos pequenos, quando a gente queria que fosse mais rápido. Mas ele sempre aponta para o único que pode mudar tudo em nossas vidas. Ele sempre aponta para Jesus. Se nós queremos saber se estamos sendo mentorados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, a nossa vida deve apontar para Jesus. Tudo o que a gente faz deve estar apontando para Jesus. Se a nossa vida ela está sendo apontada mais para os nossos medos, para os nossos traumas, a gente precisa se atentar mais a dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Porque ele sempre vai apontar para Jesus. Sabe, quando o Espírito Santo passa a habitar em você, tudo muda. Ele não vem apenas para te acompanhar no caminho, ele vem para te transformar. Sabe, não para que o mundo veja o quanto você é crente, o quanto você é bom, mas para que o mundo veja a imagem de Jesus refletida na sua vida. Para isso que o Espírito Santo habita em nós. Qual que é o maior problema? Talvez você tenha buscado vozes de todos os lados. Hoje é fácil a gente encontrar vozes por todos os lados. A gente abre o YouTube, a internet, a gente encontra ali pastores, vídeos, conselhos, áudios de 8 minutos. Mas hoje o céu te diz, eu sou a voz que está dentro de você. Para você ouvir essa voz, você precisa calar as vozes do seu exterior. Você precisa parar de dar ouvidos ao seu exterior. Sabe, às vezes você não está dando ouvidos apenas com os seus ouvidos, mas com os seus olhos, mas com a sua boca. Às vezes tem declarações que você faz, sem perceber você também está dando ouvidos a elas. Tem coisas que você diz, não é possível, não vai acontecer, não vai dar certo, sabe? Você passa a dar ouvidos a isso. Você precisa entender que o Espírito Santo é a voz dentro de você. Sabe quando você está com medo e alguma coisa te diz, vai com medo mesmo? A gente sempre precisa lembrar de uma coisa, ele não vai te dar o mapa, ele vai estar do seu lado. Por isso, quando você tiver medo, vai com medo mesmo. Por isso que Deus disse tantas vezes na Bíblia para homens, o qual ele queria, sabe, libertar um povo, libertar uma nação. Ele sempre disse, não tenha medo. Seja corajoso. Seja forte. Por quê? Porque passava o medo no coração desses homens também. Então você ter medo não é um problema. Agora você ser governado pelo medo é um grande problema.
Saiba que o Espírito Santo, ele está com você a cada passo. Dá o primeiro passo. Você não foi deixado só. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça complicado dar o próximo passo, você precisa saber, você não está só. O mentor que você precisa, o conselho que você precisa, o guia que você precisa, habita em você. Amém? Se coloque de pé. Ele está aqui agora. O que você precisa fazer é silenciar as vozes desse mundo na sua cabeça, na sua mente. Você não precisa de mais nada além do conselho do Espírito Santo. Fale com Ele nessa hora. Busque a presença desse Deus maravilhoso que habita dentro de você. Comece a dizer: Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz claramente. Eu posso não saber qual é o próximo passo, mas eu sei que o Senhor está comigo no próximo passo que eu der. Eu posso não saber qual é o final da minha jornada, mas uma coisa eu sei: a eternidade me aguarda. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar.